curiosos, bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia de curiosidade histórica por aqui. Quem gosta de história fica comigo e quem gosta de ciência também, porque hoje a gente vai misturar genética e história. Nós vamos falar da endogamia. Sabe o que é isso? Já ouviu falar? Sua avó já disse pra você, olha, não namora a prima não, hein? Não pode namorar a prima, você não pode namorar o primo, não dá certo, não pode, vocês vão ter filhos com problemas. Não se pode casar entre primos. Pois é, isso é algo que nossas avós dizem e tem algum motivo, tem alguma razão, porque realmente o casamento entre parentes muito próximos podem gerar uma série de doenças genéticas hereditárias que acabam dificultando a vida dos filhos, né, dos frutos dessa relação. Só que na antiguidade e ao longo do tempo e da história, as pessoas não sabiam muito bem disso e existia um porém. As pessoas que estavam no poder, e aí por isso entra a história, nós vamos falar de pessoas que estavam no poder, elas faziam questão de manter esses casamentos de endogamia para se manter no poder eternamente. Eles não queriam disputas entre outras famílias, eles não queriam laços com outras famílias. E para manter o poder e para manter a fortuna, eles preferiam, manter relações endogâmicas entre si. Então se casava muito na realeza entre primos, os casamentos ocorriam entre primos. Aliás, isso vai ser muito comum até o século XX. Isso só vai realmente começar a mudar agora no século XXI. Que a gente vê os príncipes da família real inglesa que vão casar com mulheres que não são nobres e, portanto, não têm o menor risco de serem parentes ou primos em algum grau, beleza? Então vamos falar sobre isso ao longo da história. Os egípcios, por exemplo, eles praticavam endogamia. Na verdade, os faraós, na maioria das vezes, eles eram frutos de incesto. Muitas das vezes o faraó era filho do faraó com a sua irmã ou muitas vezes com uma das filhas. E daí então era escolhido entre esse filho puro o próximo faraó. E normalmente ele tinha uma série de doenças e problemas genéticos e talvez por isso ele se fantasiasse todo para esconder todas essas deformidades. Já pensaram sobre isso? No Império Romano também a gente tem muito essa situação, Na família Juliana, na família de Júlio César, aconteceram vários casamentos endogâmicos. Por exemplo, a gente tem o Nero. Nero é o fruto assim mais conhecido de um casamento endogâmico e que realmente não deu certo. A gente tem aí uma série de casamentos dentro da família Juliana. A gente vai ter então, o Calígula, que também já é conhecido por não ser muito certinho da cabeça, ele tinha muitos problemas e ele tinha relações com a sua irmã Agripina. A sua irmã Agripina, depois da morte do irmão Calígula, ela se casou com um tio, Cláudio, que foi o próximo imperador romano. E não sei se dessa união com Cláudio ou se da união com o próprio irmão Calígula nasceu Nero, que foi o imperador seguinte. Nero, nós vamos ver que tem uma série de características e de deformidades faciais, que são típicas desse tipo de casamento endogâmico. Observem na imagem o queixo de Nero. É importante para que a gente daí, desse queixo, dessa deformidade facial, a gente vai começar a descobrir outras casas reais com esse problema. E além do mais, ele também não tinha uma saúde mental muito equilibrada, certo? Esse é um exemplo. Depois, é importante a gente lembrar que isso não aconteceu só na África, na Europa, não. Isso era comum em todos os continentes, tá bom? Então na África se fazia isso, na Europa se fazia isso, no continente americano os incas também praticavam endogamia para que o poder não saísse de dentro da família. Também os povos da Oceania faziam a mesma coisa e a Ásia, mesma coisa.
Então isso era muito comum, tá? Então vamos falar agora do século XVI. No século XVI, vamos pegar aqui a imagem de Joana de Castela. Joana de Castela era filha dos reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram primos. Joana de Castela, que foi a sucessora, então, a próxima rainha da Espanha, ela tinha problemas emocionais. A gente pode dizer que ela tinha acessos de loucura. Não era muito ok. E a importância de Joana de Castela tá aqui porque ela vai ser a primeira a se casar com Habsburgo. E daí vão surgir uma série de uniões ao longo de 300, 400 anos entre o ramo Habsburgo da Espanha e o ramo Habsburgo da Áustria. E aí, gente, por que isso fica tão característico, né? Os Habsburgos, a gente já falou muito deles por aqui, né? Quando a gente falou da Cici, quando a gente fala de Francisco José e etc., eles são muito mencionados porque é a família, né? É a família nobre da Europa que mais tempo ficou no poder. Eles governaram por 700 anos. 700 anos no poder, praticando endogamia. Certo? Foi assim que eles se mantiveram no poder. Então, já era uma família depurada na endogamia. E vai se casar com uma outra família que também já estava bastante depurada na prática da endogamia, que é a da Espanha, que se casavam sucessivamente entre primos, né? Variava às vezes quando casava com alguém de Portugal, mas normalmente os casamentos eram entre primos. E até os herdeiros do trono de Portugal eram primos dos herdeiros do trono da Espanha. Então, aí fica muito amarrado e é muito característico. Então, essa união de Joana de Castela com Filipe o Belo, que já tinha características nada belas do queixo, né, dos Habsburgo, vai gerar uma série de descendências com deformidades gravíssimas, né? O mais conhecido, que era conhecido até como rei enfeitiçado, vai ser Carlos II da Espanha, que ele vai ser o herdeiro, né, depois de sucessivos casamentos entre o tronco Habsburgo da Espanha e o tronco Habsburgo da Áustria, que vai reunir nele todas as dificuldades, né, todas as doenças possíveis causadas pelas essas uniões, né? Então a gente vai ter em Filipe II a característica, né, do rosto, né? A gente vai ter todas as deformidades ósseas na face que vão dificultar ele ao longo da vida de falar. Ele vai ter dificuldade de falar, ele não vai conseguir se alimentar sozinho, ele não consegue, ele tem dificuldade para beber água. Ele baba o tempo todo porque o queixo, ele acaba sendo muito grande, a mandíbula é muito grande e não consegue sustentar. Ele também só conseguiu andar aos 8 anos de idade, ele sofria de dores terríveis e ele tinha epilepsia. A gente vai ver que a epilepsia vai ser muito comum, vai ser uma característica que os Habsburgo vão levar, né, e vão espalhar por toda a Europa. Dom Pedro I, que também vai ter, né, seu pezinho lá entre os Habsburgo, por conta dessas uniões entre Espanha, Habsburgo e Portugal, ele tem crises de epilepsia. Dom João VI também tinha uma série de doenças causadas, né, pela endogamia. Então os Habsburgos são os que mais vão ter essa característica e vão carregar essa característica, né, por toda a Europa. Daí, mudando dos Habsburgo, vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, no século XIX, a gente tem um caso muito interessante. Não, antes da gente ir para a Inglaterra, vamos falar ainda dos Habsburgo, chegando em Fernando I da Áustria,
Fernando I da Áustria, ele governou por 18 anos o trono da Áustria com todas as dificuldades da endogamia possível. Ele tinha hidrocefalia, ele tinha deficiência intelectual, ele mal conseguia andar. Quem governava, na verdade, eram os ministros de Estado e ele apenas aparecia em quadros. E na verdade, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer é ficar rolando no chão com uma lata de lixo. Era o que ele fazia durante o governo. A gente tem imagens aí de Fernando I. Agora vamos falar da Rainha Vitória, na Inglaterra. Isso porque eu não falei de Jorge III. Jorge III ficou completamente maluco. Ele tinha esquizofrenia, que foi também um problema sério aí durante um tempo na Europa. Dona Maria I também, em Portugal, e vários príncipes da Alemanha no finalzinho do século XIX. Mas, em razão desses problemas causados por Jorge III e sua linhagem, vai ascender ao trono, então, a Rainha Vitória. A Rainha Vitória era prima de Jorge IV, filho de Jorge III, que não deixou herdeiros. Então ela vai assumir o trono, mas em razão também desses casamentos endogâmicos, ela vai herdar, e ela não vai aparecer nela, porque as mulheres não apresentam a forma ativa da hemofilia, mas ela vai ter no seu gene o gene da hemofilia. E depois do seu casamento com um primo de primeiro grau, o amado Albert, eles vão ser conhecidos como os avós da Europa, porque a descendência deles vai ser enorme. E eles vão casar com vários, né? A descendência deles vai se espalhar por vários reinos da Europa. Eles vão espalhar a hemofilia para a maioria das casas europeias, tá? Então a gente tem aqui os reinos para onde foram distribuídas a hemofilia da Rainha Vitória. A gente tem aí o próprio Reino Unido, a Espanha, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Grécia, a Romênia, a Alemanha, a Rússia e a Sérvia. E aí, falando em Rússia, gente, chegamos então ao último czar russo, que se casou com a neta da Rainha Vitória. E desse casamento nós temos o único herdeiro, o único menino da família, que era o próximo czar, Alexei, que nasceu com a herança da avó, a hemofilia. E por isso tem toda aquela história, né, com aquele, esqueço o nome daquele feiticeiro, gente. Esqueci o nome dele, que tem um aspecto esquisito. Vou colocar a imagem dele aí. Para tentar salvar o Alexei. E eles acabam, no final, o Alexei e toda a família acaba sendo fuzilada durante a Revolução Russa de 1918. Né? Alexei morre aos 14 anos, mas ao longo dessa juventude dele, da infância e da adolescência, ele tinha vários problemas de hemorragia. Então, gente, esses são exemplos, né, de como a endogamia, ela influencia, né, e ela se espalha e, de uma certa forma, ela acabou acabando com a monarquia, com o poder dentro da Europa. Por mais que essas famílias, né, quisessem se manter no poder por tanto tempo, fazendo esses casamentos arranjados entre primos, a genética acabou terminando por isso. E aí eu vou colocar aqui para vocês a imagem de a lista de descendentes, por exemplo, da Rainha Vitória. São 4 páginas de descendentes, né? E isso fez com que, obviamente, aí, né, ficou parecendo um escândalo à imprensa, que o povo acho que não entende muito dessas coisas. Ah, porque o príncipe William casou com uma mulher que não era da nobreza, né? O príncipe, sei lá, eu esqueci o nome dele, Harry, casou com uma atriz de Hollywood. Mas, minha gente, se você pegar aquelas 4 páginas de descendentes da Rainha Vitória, é praticamente impossível fugir da endogamia. Era o único jeito realmente de salvar a monarquia, era casando fora, né, fora da nobreza.
É o fato. E é o que está acontecendo, né? O príncipe, atual rei da Espanha, casou com também a esposa dele, não faz parte da nobreza. Isso e por aí vai. Porque a endogamia, gente, acabou acabando com a monarquia em vários lugares da Europa. Além da própria noção de que isso de fato era algo bem ultrapassado. E aí, lembrando sobre os Habsburgo, o nosso Dom Pedro II também era um Habsburgo, né? Ele era filho da princesa Leopoldina, que era Habsburgo. Para você ver como essa família se manteve 700 anos no poder em tronos tão diversos até mesmo no Brasil. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima curiosidade histórica.